A morte. A morte. A morte. Ai, Jesus. Seu quadro preferido do Jorge? Por quê? Ah, que você gosta, você relembra bons tempos O Jorge de já foi a televisão. morte, já. Exato. Ele já foi a morte. Não toca em mim com isso, não. É Quem lembra verdade. da morte do Pânico? O Jorge foi a morte do Pânico. É. Ai. Você vai ver a morte Agora quem, no quem, faz interurbano. quem faz as previsões assim é o Marquito. Mata todo mundo. É. O Marquito matou a véia lá no auditório. Nossa, matou o ratinho de raiva. Fala. Você cruzou com a morte. Ai, Jesus. A morte falou que vai te levar. E aí Sangue vem na de sua Jesus cabeça momentos da sua vida. E aí vem os momentos constrangedores da sua vida. Você, será que é por causa disso? Essa cagada que eu fiz? Conta pra gente alguns momentos constrangedores, algumas atrapalhadas da sua vida. Olha, essa aí foi um momento muito... eu sempre conto isso porque foi um momento muito complicado na minha vida. Foi... não me lembro, não me recordo o ano, não sei se foi 2000... Eu estava apresentando uma convenção do PMDB. Eu era um mestre de cerimônia. E era a mais importante do estado de Minas Gerais, porque iria o governador, então, até então, o candidato a governador, Itamar Franco, e todos os deputados, prefeitos de Minas estariam ali naquela convenção. Não era para o público, era só para... Então, foi numa fazenda, numa fazenda em Minas Gerais. E eu, cara, comecei 10 horas da manhã apresentando. Caramba. Eu arrebentando. Sabe, aquele momento eu falei, eu tô feito na vida. E era, pra você ter uma ideia dessa convenção, tinha flanelinha de helicóptero. Mas não, não, mas agora falando sério, é só helicóptero chegando. Era os políticos, assim, mais importantes de Minas chegando ali, o ex-presidente José de Alencar, que era candidato a senador. E eu tava apresentando. E conduzindo aquilo de uma maneira... Eu tava muito seguro. Porque eu estava num ambiente político, né? E eu sei, já trabalhei em política várias vezes. E começou 10 horas da manhã, aí chegava uma comitiva, chegando agora a comitiva do prefeito tal, aí eu falava o nome daquela comitiva, o pessoal... Você sabe que e política é muito vaidoso. E eu anunciando, chegava outro, aí começou a chegar então, começaram a chegar os helicópteros, né? Que aí os caras mais cacifes mesmo do PMDB e outros partidos aliados naquela eleição. E o Eduardo Azeredo era um outro candidato. E o Itamar Franco, né? Os dois estavam ali disputando. Um do PSDB e o Itamar do PMDB. Cara, foi 11 horas eu falando, meio-dia eu falando, e o almoço passando, e eu desde 10 horas da manhã, e não parava de falar, e não podia ser chato, eu tinha que conduzir tudo, comandar. A assessora do PMDB me dava uma orientação, a coordenadora estadual, aí vinha a municipal, falava uma coisa, aí minha cabeça começou a dar tchutchu lá por 1h da tarde, né? Por volta de 1h da tarde, já comecei a ficar bastante cansado, e foi o momento que iria chegar o Itamar Franco, né? E aí eu tô ali conduzindo, arrebentando, sem comer, só bebendo água, falando. E eu tava numa idade de muita energia, né? Que eu precisava de comer alguma coisa. E tô falando, não bebi nem nada, só água. Eu nunca bebo em trabalho, né? Trabalhando, apresentando, nunca bebo. Depois, sim, eu tomo minha cervejinha. Caramba, sério? Todas essas horas assim? Só água. Falando. Aí, num determinado momento, a coordenadora regional falou assim, fala das pesquisas, o Eduardo Azeredo tá atrás, o Eduardo Azeredo bate que o Eduardo Azeredo tá em segundo lugar, que o Itamar tá na frente, bate bastante Eduardo Azeredo. E aí, passou e eu falando, olha as pesquisas... Veio um helicóptero chegando, na mesma hora que eu estava aqui, aí veio a coordenadora estadual, a que mandava mesmo, né? Falou assim, fala agora, o próximo governador de Minas Gerais está chegando, que tá vindo o helicóptero, que você faz um auê, eu tinha mandado muito bem, cara, eu tava assim, sabe quando você tá no evento seguro, você tava voando dentro de mim, né? Principalmente a gente tem que estar bem com a gente mesmo, né? Então eu tava mandando uma comunicação ali,
segurando com muita firmeza, com muita autoestima, e indo. Aí a menina falou assim, fala do Azeredo. Aí a outra falou assim, fala do próximo governador de Minas. Eu falei assim, e agora? O próximo governador de Minas Gerais. Aí, do cara, velho. Eduardo Azeredo! E eu não percebi que eu havia falado do Eduardo Azeredo. Não percebi, cara. Você tava tão empolgado ali que porque você a nem adrenalina, percebeu. cara, e era o momento mais importante. Ali que, cara, imagina, você tá no céu, do nada você vai pra... E aquilo, quando deu... E eu sou bom de improviso, assim, quando eu tô apresentando, eu poderia sair daquela situação que eu tava dominando até então. Quando... Aí... Eu fui falar assim, aí a menina falou assim, Eduardo, você falou Eduardo Azeredo. Eu falei, Eduardo, aí quando falou Eduardo, cortaram o microfone. Aí eu tentei, aí batendo esse microfone, desligaram o microfone. Cara, e tinha prefeito de cada cidade, só cidadezinha pequena, cidadezinha de tudo quanto é tipo de cidade, que esse cara que andava com capanga, pra você ter uma ideia. Nossa. Só Só viu, queria te aí os pegar caras no pau. Não, aí começa, aí eu só vi a cara do, até se conhece. Falei assim, eu tenho essa imagem, eu não estou exagerando, tem câmera lenta até hoje. Não, falando, e fazendo assim com o dedo. Nisso, vem um policial, falou, para sua segurança, me deu tipo uma gravata e me jogou para dentro da sede, da fazenda. Cara, para te salvar. Aí todo mundo vai, isso aí foi do PSDB, que não sei o quê, cara. Pô, e o locutor, e tinha um cara. E eu já tinha trabalhado, eu já tinha trabalhado em Vitória antes de eu retornar para Vitória, então eu tinha uma certa notoriedade dentro do mercado de locutores. Tá. Não, de locutores também, que tinha dois de uma rádio de cidades vizinhas, comunitárias, que estavam lá. Ou o Marcos Palácio, era Marquinhos DJ que falava. Então eu era conhecido na região. E os caras me perguntando como é que é trabalhar em Vitória, não sei o quê. E eu tava lá, já tava o Marcos Bion. Aí, na hora que eles me pegaram julgar, esse cara locutor... Ele que é o bonzão? Eu tava lá. Ele tava, tipo, meio que fazendo um estágio comigo. Ele tava ali do meu lado. Só que na hora que o policial chegou, aí mandaram ele assumir, porque sabiam que tinha alguém lá, alguém falou, vai, assume aí, chama o Itamar Franco. Aí eu só lembro da voz dele assim, eu dentro da casa, ele falou assim, gente, desculpa aí a falta de profissionalismo aí do locutor anterior. Te queimou pra caramba, cara, moço. Você tinha já recebido o cachê? Cara... Eu queria então você foi embora dali, eu fui embora, deixei meu carro lá. Não tinha como, cara. A polícia me deram um sumiço. Aí depois um amigo meu foi buscar o carro, me levou no outro carro. Eu saí vazado, cara, mas uma depressão. Eu atrás do carro, eu lembro que eu deitei. Falei, que merda que eu fiz, cara, que merda. Pô, mal. Ainda eu voltando pra minha cidade. Tá na frente aqui de um cara do MDB, cara. Pô, não, e voltando pra minha cidade, né? Aí o carro foi me levar, eu falei, pô, meu carro tá lá. Eu falei, não, depois busca, não sei o quê. Aí eu vi ainda um acidente horrível ainda, o cara bateu de moto na frente de um caminhão. Aí eu falei, meu Deus, meu dia hoje tá... Cara, eu fiquei por meses mal, meses. Isso foi bem constrangedor. É verdade. Você Mas não foi o fato do erro, porque errar é normal. Ok. Foi a falta de compreensão daquele povo, tudo, cara, política. Além de tudo isso, né? Hoje ainda... mas o negócio político é pesado, né? Mas tinha muita gente ali, porque, cara, vai me perdoar. Mas, infelizmente, a nossa política, cara, tem cidade que tem cada prefeito que o cara não tem condição de ser... como é que é? Síndico de prédio, cara. O cara, eu tava no meio de um montão desses, né? Você vê, e assim, o Brasil inteiro é assim. É verdade, né? O Brasil inteiro é assim. Infelizmente. Pode ter melhorado alguma coisa, mas vamos dizer, isso aí no início dos anos 2000. Todo lugar tem um cara bom, mas infelizmente também muito cara ruim, né? Mas aí eu tive isso aí foi um dos momentos mais marcantes, porque pra mim foi muito forte. Eu fiquei realmente deprimido, fiquei mal pra caçamba. Nossa, imagino, cara. Aí esse assalto que teve, que eu falei, que eu cobri, aí eu meio que eu resgatei minha autoestima. Porque foi um... Porque você pegou um dinheiro. Você dividiu com os bandidos. Cara, e tinha um fundo falso naquela época, cara. Bota isso aí, há 20 anos atrás, né? Ou mais de 20 anos atrás.
Tinha 500 mil reais num fundo falso do baú. Nossa. Tinha um bandido morto, um cara novão com um cordãozão de ouro assim, e mataram um sargento. Mataram um sargento, o Cristovão. Eu lembro que eu dei uma passagem lá. E o cara tava pegando a fita bruta e colocando no ar. E esse cara que tá na Record hoje, que é o Fernando Fuli, ele era apresentador lá, era repórter junto comigo também. Ele tava na bancada, vamos agora imagens de Marcos Palácio diretamente do local. Ele que esteve lá e mostrando tipo assim, não ao vivo, né, mas mostrando assim... meia hora atrás, 40 minutos atrás, eu no meio no meio do terreiro, em frente, os caras já tinham matado um bandido, já tinha matado um bandido ali quando encontraram o carro, outro descendo o cafezal, mataram um sargento e quarado de policial, assim, de Minas, assim, onde eu olhava tinha polícia, escondido, o cara da casa não via. Aí, quando eu fui para chegar perto do bandido, que eu tava no meio do bandido, com a R15, mandou buscar a minha carteira de imprensa. E a minha carteira de imprensa eu tinha feito no Word lá em casa. Tinha uma foto minha, assim, 3x4 e um plástico contact, assim. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E eu com cabelo baixo, esse cara vai achar que eu sou polícia. Aí ele entrega esse negócio pra ele, beleza. Aí o cara olhou assim e falou, qual TV que você é? Eu falei, TV Cultura, não aguentava nem falar, tava com uma adrenalina, que é um negócio surreal, cara. Hoje eu entendo um policial porque é um negócio surreal. Caramba, você ficou no front ali, Fui o primeiro a conversar com ele, sem colete à prova de bala, porque você fica tão pirado que você... Eu nem pedi. O cara falou, eu pego o colete. Eu falei, não precisa. Olha, velho, a minha cabeça. Oh, Superman. Superman. O cinegrafista, cara, que loucura, cinegrafista aí falou, o Hélio, né, que é o Hélio Medeiros, que era o cinegrafista, falou assim, não vamos nesse lugar não, cara, depois eu vou fazer uma estátua nossa lá na nossa cidade, lá eu vou ser lá e morto, não. E aí, na hora que nós fomos entrando assim, eu lembro direitinho, que esse momento eu passei muito aperto. Porque o cara perguntou qual TV, eu falei TV Cultura, porque era uma afiliada da TV Cultura lá na nossa cidade, né? Só que eu tava em outra cidade, eu tava em Manhumirim, tipo assim, né? 20 quilômetros, mas era outra cidade. E aí, cara, quando um determinado momento lá, um animal, velho, eu falo animal, coitado, que Deus o tem, mas muito sem noção. Ele tinha um jornalzinho de bairro, na cidade de Manhumirim. Um jornalzinho, assim, de bolso, sabe? Jornal impresso. A noticiazinha ali escrevia. Mas que não menosprezando. Não, que não sim, tinha. Eu fui lá, eu não fui nem para aparecer, cara. O capitão Cássio, que era o comandante, ou o tenente coronel Cássio, que era o comandante da operação, ele virou para mim e falou: você pode começar, que eles estão com medo, porque já deu baixa em dois assaltantes. E os que estão lá dentro da casa, eles estão querendo a imprensa para garantir a saída deles. A saída deles, né? A integridade física deles. Eu falei, tudo bem, eu vou lá, eu converso e tal. Sem orientação, sem nada, cara. Cara, que coragem, meu. Não é coragem, cara. É um negócio que você não tira, não sabe de onde tira. Eu imagino que você falar isso hoje, meu Deus do céu, eu infelizmente não vou poder ajudar. Ainda mais que eu tenho uma família para cuidar. Mas aí, cara... E quando eu cheguei lá, tava lá na frente, o cara perguntou meu nome, falou assim, e a luzinha da câmera que não tá acesa? A luzinha não tá... Aí eu fiquei assim. Aí o cara, tem mais alguém de imprensa? Esse cara do jornalzinho de bairro grita lá de trás, eu? Aí falou, você é de onde? O cara lá atrás, ele falou, Cidade Alerta, porque o jornal dele chamava Cidade Alerta, mas era um jornalzinho da cidade. O cara achou que fosse da Record. O cara falou assim, eu quero falar com o Datena. Eu falei, ai, meu Deus. Olha a barbaridade aí, meu. Olha a brincadeira, velho. E eu conheci o cara, falei, meu Deus, onde ele vai arrumar a Datena aqui agora, meu Deus? Aí, depois chegaram outros repórteres, né? E eu fui pra TV, entrei ao vivo no balcão, entrando na bancada, né? Eu e o Fernando, ele me esperou. Putz. Cara, e a minha família tinha visto, eu lembro até a minha cunhada, né? A minha cunhada Cláudia, ela falou assim, tava desesperada, minha irmã também. Falou assim, gente, porque viram eu de frente, os caras lá, né? Todo mundo preocupado, você tá bem, você tá bem. Desespero, aquilo deu a virada de chave na minha vida. Porque aí as pessoas... Eu criei um universo que as pessoas ficavam abusando de mim. É o cara do... Oi, Itamar Franco. Ô, Eduardo Azeredo. Então, eu tava muito mal. E aquele assalto, todo mundo começou... Parabéns, Marquinhos, pela sua coragem. Mas eu não fiz nem pensando nisso. Sim. Aí depois eu falei, poxa vida, foi uma fase que aconteceu e a vida é assim mesmo. É o mundo dá voltas. É o mundo dá